Não começou com bombardeios ou tanques. Não houve avisos nem sirenes. Foi um ataque que não fez barulho nem cheiro. E não tinha um inimigo óbvio. É assim que começa uma nova era de guerra. Quando o inimigo vem de dentro e não de fora. Os rostos dos agressores estão escondidos atrás das paredes dos vizinhos. E as armas são drones, adormecidos à espera de um sinal. Mesmo analistas experientes estão chocados com a escala das operações da agência de inteligência israelense Mossad no Irã. No centro de Teherã, foram criados centros secretos, pequenas bases, oficinas e até túneis, para entregar ao Irã peças de drones suicidas e dispositivos explosivos. Esses centros foram construídos em bairros residenciais comuns, onde tudo parecia pacífico. De acordo com as autoridades iranianas, esses elementos foram incluídos numa operação enorme e cuidadosamente escondida chamada Leão Ascendente. O Ministério da Inteligência do Irã informa que a implementação começou em instalações civis. Posteriormente, o agente detido admitiu que os drones em miniatura foram secretamente instalados nas casas de iranianos comuns. Após receberem um sinal programado do exterior, estes dispositivos permaneciam inativos. Depois disso, podiam ser direcionados para alvos específicos, como bases do IRGC, armazéns militares, edifícios estrategicamente importantes e até mesmo oficiais militares importantes. O facto mais perigoso é que alguns dos drones foram instalados perto da base de mísseis Imam Ali e de outros alvos considerados intocáveis. A ativação poderia ter sido catastrófica. Autoridades iranianas compararam as ações da Mossad às táticas do ISIS, incluindo mini-explosões secretas nas cidades, infiltração na vida cotidiana, criação de medo e desintegração da sociedade. No entanto, o impacto psicológico foi mais devastador do que as próprias armas. Um ataque interno causa pânico. Cada vizinho pode desempenhar o papel de agente. Todas as carrinhas discretas têm uma base móvel. Esta tática visa destruir não o exército, mas a moral, o espírito nacional e a unidade da sociedade. Nesta guerra informativa e psicológica, os inimigos disfarçam-se de outros, e a destruição começa com a confiança. É aí que ocorre a verdadeira reviravolta. O que deveria ter enfraquecido o Irã acabou por despertar os seus instintos de autodefesa. A contra-espionagem da República Islâmica começou a agir rapidamente, secretamente e, o mais importante, em cooperação com os cidadãos. Pela primeira vez em muitos anos, o nível de cooperação entre as forças de segurança e os cidadãos comuns atingiu tal nível. O primeiro sinal de alarme foi a descoberta de uma atividade estranha numa das zonas da cidade de Ray. Alegavam que havia uma oficina mecânica num edifício discreto de 3 andares. No entanto, os moradores locais relatam que frequentemente eram levadas caixas para o edifício e que, à noite, ouviam-se sons de soldadura e instalação elétrica. A inteligência descobriu que o local era realmente uma oficina de montagem de drones kamikaze. Nas 48 horas seguintes, mais de 20 pessoas suspeitas de colaborar com o Mossad foram detidas em Isfahan e Teherã, os armazéns onde estavam guardadas milhares de peças, módulos de controlo, transmissores e cargas foram descobertos. A descoberta de um drone caseiro totalmente montado e pronto para ser lançado é um dos episódios mais importantes. Poucas horas antes da sua ativação prevista, ele foi detido. Não foi por acaso. Foi o resultado de um trabalho cuidadosamente organizado pelos serviços secretos. A inteligência iraniana criou um mapa de toda a rede de espionagem, impedindo as operações e obtendo acesso à estrutura da organização, utilizando monitorização das telecomunicações, vigilância financeira, análise de movimentos e envolvimento ativo da população. É importante notar que os funcionários iranianos recusaram-se a fazer prisões imediatas. Eles observaram a rede crescer para atingir toda a estrutura. Este método demonstrou grande paciência estratégica e profissionalismo. O Irã também agiu sem ajuda externa. Isso foi feito de forma independente, no seu próprio território, com a ajuda dos seus súbditos.
A operação não foi noticiada pela mídia israelense. Canais do Telegram pertencentes à comunidade de inteligência simplesmente mencionam perdas na rede de agentes. Isso significa que a operação da Mossad fracassou e pode haver um enorme prejuízo para sua rede de agentes e reputação. No entanto, a questão mais importante é se Teherão era o único alvo, ou será apenas o início de algo maior, talvez um ataque conjunto ao Líbano, Síria e Iraque, que fazem parte da resistência. À luz do recente intercâmbio de mísseis entre Israel e o Hamas, a resposta a esta pergunta torna-se particularmente importante. Os planeadores em Tel Aviv esperavam um sucesso rápido da Operação Leão Ascendente. De acordo com informações divulgadas por canais diplomáticos do Médio Oriente, a Mossad previa que, em apenas 48 horas, os principais sistemas de defesa da República Islâmica seriam paralisados por um ataque aéreo e várias explosões de drones kamikaze dentro do Irão. No entanto, algo correu mal. Para ser mais preciso, aconteceu exatamente o oposto do que Israel planeava. No início de junho, as forças de segurança iranianas passaram a ofensiva após várias detenções em Rey e Isfahan. Foram descobertos dezenas de locais, incluindo oficinas subterrâneas e armazéns de drones. Um dos casos mais conhecidos ocorreu na cidade de Tovhid, a oeste de Teherão. De acordo com informações operacionais, havia um posto de comando móvel com um sistema de lançamento automático de drones. Poucos minutos antes de ser entregue a outro agente, um caminhão com complexos sistemas de navegação foi interceptado à saída da cidade. Os serviços secretos afirmaram que o agente israelita tentou envenenar-se antes de ser preso, mas foi salvo e levado para o quartel-general do IRGC para interrogatório. Depois disso, começou uma enorme onda de denúncias no Irão. O agente foi detido na autoestrada Teherão-Qom, quando transportava um dispositivo explosivo camuflado como equipamento de construção. Centenas de mini-drones e peças eletrônicas, incluindo transmissores GPS e microchips modernos, foram apreendidos em Al-Bozi e no sul de Teherão, depois de canais de contrabando terem entrado no país. A situação em Khorramabad causou grande preocupação, pois um médico e seu filho foram detidos, suspeitos de transmitir as coordenadas da base de Imam Ali. Apesar de sua excelente prática médica, os dois eram um importante elo entre o Mossad e instalações militares. Os oficiais do IRGC afirmaram que a sua missão era fundamental para a logística da operação, pois eram eles que garantiam a precisão de orientação necessária para os ataques subsequentes. Posteriormente, foi feita a maior descoberta. Na zona oeste de Teherão, foi descoberta uma rede de túneis subterrâneos que continha reservas de drones e uma oficina completa para a sua montagem. No local, encontravam-se mais de 400 migrantes afegãos que trabalhavam como montadores, mensageiros e transmissores de equipamento. A mídia iraniana relata que alguns deles nem sabiam no que estavam envolvidos. No entanto, outros foram atraídos intencionalmente, por exemplo, através de pressão financeira ou ideológica. O Irão foi salvo de uma catástrofe, segundo o comandante das forças Quds, Major General Ismail Qani. Se eles tivessem conseguido carregar no botão, teria sido como uma invasão aberta. Embora Allah estivesse conosco, os iranianos tornaram-se os olhos e os ouvidos da sua pátria. Esta operação especial difere de todas as anteriores devido ao bom funcionamento das autoridades de segurança e dos cidadãos iranianos. O sucesso da contra-espionagem baseou-se em centenas de chamadas para a polícia e milhares de mensagens através de canais especiais do Telegram e linhas diretas. Além disso, em vez de se limitarem à guerra entre o Irão e o Iraque, foram realizadas campanhas nas escolas e universidades para aumentar a sensibilização sobre os sinais de atividade de espionagem. Entretanto, a imprensa internacional começou a cobrir exaustivamente o fracasso da Mossad. O jornal francês Le Monde escreveu que a inteligência israelita parece ter
superestimado a passividade da sociedade iraniana. O Spiegel. Na Alemanha, salientou. A mobilização foi o resultado de uma operação demográfica. Apesar de os Estados Unidos ainda não terem feito uma declaração oficial sobre os acontecimentos, fontes do Washington Post informam que a Casa Branca se encontra numa posição difícil, uma vez que Israel é um aliado importante e o Irão demonstrou a eficácia da sua defesa, sem cometer agressões. Isso é especialmente importante para a administração de Donald Trump, que, em meio à campanha presidencial de 2026, busca evitar se envolver em mais uma crise na região do Médio Oriente. No entanto, o clima atual no Irão não é defensivo, mas ofensivo. A retórica contra a Jordânia intensificou-se como resultado dos sucessos das últimas semanas. Os canais estatais mostram prisões, munições confiscadas e confissões de agentes. Nas ruas, há bandeiras com os dizeres: "Nós conhecemos-vos, vocês estão aqui, e nós vamos deter-vos." O fracasso da Operação Leão Silencioso mostrou que, na guerra moderna, vence quem dá o primeiro golpe e quem sabe ouvir e distinguir os gritos do inimigo. O Irão demonstrou exatamente isso. A vitória do Irão na Operação Leão Ascendente foi o resultado de um trabalho mais complexo e sistemático da contra-espionagem, reforçado por décadas de guerras irregulares. O Mossad foi longe demais na sua convicção de que o Irão tinha ficado no século passado. No entanto, foi precisamente este erro de cálculo que marcou o fim do plano israelita. A contra-inteligência do IRGC e o Ministério da Inteligência optaram por uma tática de observação a longo prazo, em vez de repressão direta. Segundo o general Hossein Taeb, que anteriormente chefiou o Departamento de Inteligência do IRGC, as forças iranianas permitiram que os agentes do Mossad crescessem, estabelecessem ligações e até formassem a sua própria logística, tudo com o objetivo de interceptar toda a rede. Foi uma jogada estratégica calculada ao longo de meses. Os serviços iranianos utilizaram tecnologias digitais de análise de rastros. A operação incluiu a interseção de tráfego, a análise de rotas de transferências de dinheiro e a descodificação de mensagens encriptadas na Darknet. O sistema de inteligência artificial do Centro de Inteligência Digital do IRGC detectou repetições nas rotas das ligações VPN utilizadas pelos agentes israelitas, o que levou à detenção de um dos grupos descobertos. Os iranianos comuns desempenharam um papel importante. Após as primeiras notícias sobre as revelações da Mossad, centenas de mensagens começaram a chegar de pessoas preocupadas com atividades estranhas em suas áreas. O exemplo mais notável é a queixa de uma família de Tebriz de que um vizinho de repente começou a comprar componentes de rádio em grandes quantidades. Uma semana depois, foram encontrados detalhes de um sistema de orientação de drones na casa desse vizinho. O uso de armadilhas de informação também se tornou um componente importante. A inteligência iraniana criou vários alvos falsos em áreas onde se supunha que estrangeiros estivessem a trabalhar. Esses alvos falsos, incluindo supostos armazéns secretos e comboios em movimento, tinham como objetivo atrair espiões. Quando um dos drones foi descoberto em Isfahan, foi detido ao aproximar-se de um desses alvos falsos. Ele guardou na memória as coordenadas de mais 5 alvos semelhantes, o que permitiu ao Irão desvendar toda a rede. O Irão utilizou vigilância inversa. Os suspeitos não foram detidos imediatamente. Pelo contrário, puderam continuar as suas atividades, enquanto os seus contactos, percursos e transmissões de sinais eram monitorizados. Como resultado, foi revelada inesperadamente a logística transfronteiriça que ligava os agentes da Mossad a intermediários no Kurdistão e até mesmo a representações diplomáticas nos Emirados Árabes Unidos e no Azerbaijão. Deve ser dada especial atenção à parte técnica. Os especialistas iranianos conseguiram decifrar o firmware de vários drones confiscados antes do seu lançamento. No Interior. Havia software integrado criado por empresas privadas de Israel,
incluindo algumas registradas nos Estados Unidos e que operavam através de empresas de fachada. Muitos módulos tinham até endereços IP que enviam pedidos para servidores no Texas. O Irão acusou publicamente os Estados Unidos de cumplicidade no resultado, apesar de a Casa Branca ter rejeitado categoricamente qualquer envolvimento. No entanto, os dados obtidos da memória dos drones foram extremamente úteis para a contra-espionagem. A criação de um mapa de sinais, a localização dos operadores e até mesmo a descoberta de um dos coordenadores da operação, que vivia sob cobertura diplomática em Istambul, foram possíveis graças a eles. Após negociações com a Turquia, ele foi declarado persona non grata e expulso para Israel. É também surpreendente que, nas primeiras semanas, a operação do Irão não tenha sido amplamente divulgada pela imprensa. Tudo aconteceu em silêncio. A campanha de informação só começou após o término da fase principal. Documentários sobre as revelações começaram a aparecer na televisão. Pessoas que ajudaram a inteligência foram entrevistadas na internet. Os meios de comunicação controlados pelo Estado divulgaram frases que enfatizavam: "Isto não é apenas mérito da inteligência, é uma vitória dos cidadãos." De acordo com a agência libanesa Al-Mayadeen, a infiltração da Mossad no Irão foi sem precedentes. Mas ainda mais impressionante foi a reação que ela provocou. Hisham Karim, analista, Observer. Antes mesmo do início da operação, o Mossad perdeu o controle sobre ela, o que é inédito em 10 anos. A sua rede não só foi descoberta, como também destruída. É notável que o fim da operação israelita no Irão tenha causado pânico entre os funcionários do Mossad em outros países da região. Segundo relatos da Síria, a operação planeada no sul de Damasco foi cancelada imediatamente após os acontecimentos em Teherão. O Hezbollah afirmou ter interceptado uma conversa encriptada entre agentes no Líbano, na qual se falava de um fracasso catastrófico. Os serviços secretos da Arábia Saudita também reforçaram a vigilância nas fronteiras, temendo que as revelações dos iranianos possam provocar uma reação em todo o Médio Oriente. A única coisa que se pode dizer é que, desta vez, o jogo decorreu nas sombras e não no campo de batalha. No entanto, o Irão conseguiu derrotar uma das agências de inteligência mais experientes do mundo, agindo com sangue frio, meticulosidade e rigor. Um dos momentos mais perigosos e angustiantes da Operação Leão Ascendente foi descobrir quem controlava toda essa estrutura por dentro, e não os drones ou as oficinas subterrâneas. As revelações mostraram que a inteligência israelita não só se infiltrou no Irão a partir da fronteira, mas também recrutou e utilizou ativamente cidadãos iranianos que, aparentemente, ocupavam os cargos mais prestigiados. A primeira coisa que causou choque foi o relato de um médico de Khorramabad e do seu filho. Parece que uma família bem-sucedida, que trabalhava no sistema de saúde, de repente se viu no centro do maior escândalo de espionagem dos últimos anos. Foram encontrados cadernos com coordenadas de instalações militares, fotografias com georreferência e equipamento de vigilância durante uma busca. Mais tarde, soube-se que o filho frequentava frequentemente campos de treino militar e participava em seminários médicos. A investigação afirma que foi precisamente a informação deles que ajudou a Baal, Mossad, a criar um modelo preciso da localização da base de mísseis Imam Ali. Em seguida, vieram os engenheiros que trabalhavam tanto em empresas privadas como em empresas público-privadas. Alguns deles forneciam microchips e peças eletrônicas que supostamente eram compradas para uso na indústria energética, mas acabavam por ser enviadas para centros secretos de montagem de drones. O engenheiro tecnólogo de Shiraz, que trabalhava em uma loja online de rádio e eletrônica, é o caso mais terrível. Ele recebeu dezenas de placas e módulos de navegação GPS da Europa para o seu armazém. Toda a cadeia de abastecimento foi cuidadosamente disfarçada como carga humanitária. Mas o mais perigoso é que a Mossad começou a explorar ativamente as fraquezas econômicas e sociais das pessoas. A ideologia não era o único fator que moldava as ligações da agência.
Eles também usavam a escravidão por dívida, promessas de sair do país e apoio de parentes. Alguns dos detidos admitiram que foram solicitados a ajudar pela segurança da família. Isso criou uma nova dimensão ao conflito, que foi moralmente devastadora, pois a linha da frente agora passava pelo coração dos cidadãos. O uso de mão de obra estrangeira tornou-se outro fenômeno que ocorreu simultaneamente. Mais de 400 afegãos detidos nas zonas ocidentais de Teherão afirmaram que estavam apenas à procura de trabalho. No entanto, a investigação revelou que alguns deles receberam formação em montagem técnica num campo clandestino na fronteira com o Iraque. Também receberam conhecimentos básicos sobre confidencialidade, encriptação de mensagens e até mesmo formas de evitar a vigilância. Há informações de que mensageiros, motoristas e montadores de internet estavam envolvidos em espionagem. Um dos agentes da Mossad, detido sob o disfarce de um funcionário de uma empresa de entregas, revelou-se o elo de ligação entre vários centros de controlo de drones. Ele utilizava códigos QR inválidos para ocultar o comando de lançamento. O Ministério da Inteligência levou mais de uma semana para decifrar esses códigos, mas isso permitiu identificar o local do suposto ataque, um arsenal em Natanz. Além disso, descobriu-se que a maioria destas células era controlada por intermediários dos Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Turquia. Parte das operações era financiada através de contas de criptomoedas com endereços anônimos, e a correspondência era feita através de canais seguros, disfarçados de lojas online falsas e serviços turísticos. Tudo isso indica um alto nível de preparação. Israel construiu uma rede para desestabilizar com o objetivo de uso a longo prazo. No entanto, o fator humano acabou por ser o mais vulnerável. Muitos agentes foram entregues aos seus colegas em troca de redução da pena ou garantias de proteção. Alguns deles não conseguiram lidar com o estresse psicológico. Outros tentaram fugir. Um dos médicos responsáveis pela transmissão de dados foi detido no aeroporto Imam Khomeini, quando tentava voar para o Azerbaijão. Como resultado, o sistema judicial iraniano começou a agir com determinação. Foram criados tribunais responsáveis por casos de segurança nacional. Já em junho, foram proferidas as primeiras sentenças. 2 detidos, um médico e um engenheiro, foram condenados à pena de morte. Estes casos foram amplamente divulgados nos meios de comunicação social e serviram simultaneamente como aviso. Quando está em causa a soberania, não há compromissos. Apesar de a reação da sociedade ter sido ambígua, a inquietação e a determinação predominavam. Ao ver como o inimigo podia facilmente penetrar na vida cotidiana das pessoas, estas começaram a agir. Listas de sinais que indicavam comportamento suspeito surgiram em sites da internet. As universidades lançaram programas de formação em cibersegurança e responsabilidade civil para estudantes. Surgiu uma onda de iniciativas patrióticas, incluindo grupos de vigilância, 24 horas por dia, e redes de voluntários que monitorizavam o tráfego da internet. O Irão mostrou que é possível criar imunidade coletiva contra atividades subversivas, mesmo numa sociedade multinacional onde vivem pessoas de diferentes culturas e religiões. A sua principal vitória talvez resida no facto de que, embora o Mossad tenha tentado destruir o país por dentro, acabou por obter uma sociedade mais unida, vigilante e mobilizada. Após o fracasso da operação da Mossad, o Estado iraniano não se limitou a eliminar a ameaça, mas iniciou uma nova fase de contra-ataque através da informação, da propaganda e da consciência pública, da televisão às redes sociais, dos programas escolares às patrulhas nas ruas. A resposta foi rápida, decisiva e abrangente em todas as áreas da vida. O Ministério da Cultura e Orientação Islâmica, em conjunto com os canais de televisão estatais, IRIB, lançou uma série de programas especiais intitulada Amanhecer Após a Traição. Esses programas mostravam imagens documentais das prisões dos agentes,
drones apreendidos, oficinas clandestinas e entrevistas com pessoas comuns cuja vigilância ajudou a desmantelar a rede de espionagem. Todas as noites, milhões de iranianos assistiam aos ecrãs e viam como o Mossad fracassou graças à vigilância de pessoas comuns, e não aos mísseis. As confissões públicas dos detidos receberam especial atenção. Quando falavam diante das câmaras, alguns deles descreveram em pormenor como foram recrutados, como transmitiam informações através de esquemas, como recebiam instruções e meios. Não se tratava apenas de interrogatórios, era uma arma psicológica dirigida tanto ao inimigo interno como ao público mundial. A mensagem era simples: nós vemos tudo, até as vossas sombras. Os tribunais de segurança nacional começaram então a proferir sentenças. Os responsáveis afirmaram que isso foi feito para reforçar a confiança e impedir mais decadência interna, o que levou a execuções públicas em vários casos de grande repercussão. Além disso, foram proferidas sentenças de longas penas de prisão, até 25 anos, por espionagem a favor do regime sionista. Estes processos foram acompanhados por campanhas de informação que explicavam à população os aspectos morais e jurídicos das decisões tomadas. Naquela altura, começou uma onda de iniciativas cívicas na sociedade. Brigadas de vigilância de bairro, voluntários que vigiam atividades suspeitas nos seus bairros, informam as autoridades locais e formam jovens. Trabalham em conjunto com as autoridades e já impediram várias novas tentativas de destruição, incluindo a tentativa de lançar um drone caseiro em Qazvin. O programa escolar também foi alterado. Nas escolas primárias e secundárias, foram introduzidos cursos especiais de segurança nacional e higiene digital. Os alunos aprendem sobre ameaças cibernéticas, regras para lidar com objetos suspeitos e a importância de ser patriota durante uma guerra híbrida. Isso se tornou parte da nova estratégia ideológica de Teherã, que consiste em formar uma geração capaz não apenas de reconhecer ameaças, mas também de enfrentá-las com determinação. Uma guerra paralela se desenrolou na internet. Blogueiros, jornalistas e influenciadores iranianos, apoiados pelo poder oculto, iniciaram uma campanha nas redes sociais com as hashtags Olhos Cegos da Mossad e Teherã não cai. Vídeos com denúncias, apelos patrióticos e paródias do trabalho desastrado dos espiões surgiram no Telegram, Instagram e até no TikTok. Os jovens, que antes não confiavam nas narrativas oficiais, agora participam ativamente no processo de denúncia, transformando-se numa poderosa tendência memética. A liderança iraniana também utilizou ativamente o papel da política externa. Altas autoridades do Ministério das Relações Exteriores e do IRGC, incluindo o presidente Raisi, fizeram declarações acusando Israel de tentar atacar a estabilidade nacional da República Islâmica. O Irão apresentou um relatório sobre a dimensão da guerra de espionagem numa reunião da Organização de Cooperação de Xangai, OCX. Apelou aos seus aliados da China e da Rússia para que condenassem internacionalmente as ações de Israel. O Irão escolheu uma tática que incluía tanto a defesa como o ataque. As forças de Quds intensificaram o apoio às unidades de combate no Líbano, na Síria e no Iêmen, em resposta às ações da Mossad em Teherão. Segundo dados não confirmados, nas últimas semanas, vários drones, supostamente de fabrico iraniano, foram lançados contra posições israelitas nas colinas de Golã. Além disso, em Bagdad, ocorreu uma reunião de representantes da Eixo da Resistência, na qual foi discutida uma resposta conjunta. Assim, o ataque interno, que criou medo, apenas aumentou a determinação. O medo levou à unidade. O ataque levou à resposta e a vulnerabilidade levou à mobilização. Teherão transformou-se numa fortaleza criada a partir do coração, dos ouvidos e dos olhos de milhões de iranianos, e não de betão e aço. O Mossad esperava destruir as diferenças entre amigos e inimigos. No entanto,
Em vez disso, apenas as reforçou. A Operação Leão Ascendente não foi o fim, mas o início de uma nova onda de conflitos no Médio Oriente. Parece que Tel Aviv não tem intenção de recuar, apesar da derrota da rede de agentes da Mossad em Teherão. Pelo contrário, Israel intensificou as suas atividades em várias áreas, incluindo a Síria, o Líbano, Iraque e, novamente, as fronteiras ocidentais do Irão. Tudo isso indica que a região se prepara para um conflito ainda mais amplo e potencialmente aberto. Na noite de 22 de junho, a aviação israelita lançou vários ataques contra os subúrbios de Damasco, afirmando que o alvo eram depósitos de armas iranianas. No entanto, fontes sírias relatam que bairros residenciais foram bombardeados, resultando na morte de pelo menos 13 pessoas, incluindo crianças. Em Damasco, as ações de Israel foram consideradas um crime contra a humanidade. Em resposta, unidades do IRGC atacaram uma base do exército israelita na região das colinas de Golã. Israel informou sobre mísseis abatidos, mas não informou sobre possíveis baixas. Ao mesmo tempo, em Gaza, o Hamas anunciou apoio militar de técnicos iranianos. Esta declaração confirmou de facto as informações de que as forças palestinianas e Teherão estão a expandir a sua parceria estratégica. O setor foi alvo de ataques durante os últimos 10 dias. Mais de 250 foguetes foram lançados contra o sul de Israel. E os ataques de retaliação de Tel Aviv causaram novamente destruição nas áreas de Rafah e Khan Yunis. No entanto, o sinal mais alarmante veio do sul do Líbano. Em meio a relatos de movimentação de veículos blindados israelenses ao longo da fronteira, o Hezbollah realizou uma mobilização parcial. Segundo a agência Al-Mayadeen, em seu último discurso, o secretário-geral da organização, Hassan Nasrallah, afirmou: "Não ficaremos de fora em caso de ataque ao Irão. Será uma guerra dirigida a todo o espectro da resistência." O Irão também realizou exercícios em grande escala na região de Ardebil. Eles simularam um ataque aéreo e ações em condições de sabotagem. O General Ashtiani, ministro da Defesa, confirmou que, após os eventos em Mossadegh, a defesa antiaérea e o sistema de defesa aérea foram colocados em alerta total. Além disso, há relatos de que o sistema Korad-15 foi modernizado para poder detectar alvos a baixa altitude, como drones kamikaze. Entretanto, o discurso oficial em Washington continua cauteloso. O presidente Donald Trump salientou que os Estados Unidos defendem a segurança de Israel no seu discurso perante o Congresso, mas apelou à abstenção de ações que possam envolver toda a região em chamas. No entanto, nos bastidores da Casa Branca, há cada vez mais receios de que, se a tensão entre o Irão e Israel se transformar num conflito militar aberto, as consequências possam ser imprevisíveis, especialmente tendo em conta que a Rússia e a China já declararam que apoiam totalmente a integridade territorial do Irão. Apesar da escalada, o Irão recorre à pressão diplomática e à mobilização informativa em vez da escalada. Nos últimos dias, diplomatas iranianos realizaram várias reuniões com representantes da Organização das Nações Unidas, DOIC, da Liga dos Estados Árabes e dos países do BRICS. O direito à autodefesa e a condenação da interferência estrangeira nos assuntos soberanos são os principais argumentos de Teherão. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, disse: "Não queríamos a guerra, mas, caso ela seja imposta, a resposta será total e implacável." Neste momento, o clima de protesto intensifica-se nas ruas de Teherão. As empresas estão a entrar em regime especial. Voluntários juntam-se às milícias de resposta interna. Reservistas regressam às bases e as fábricas passam a funcionar em regime especial. Tudo isto acontece sob a constante lembrança de que o inimigo não desapareceu, apenas mudou de tática. Além disso, o segundo ataque pode vir de fora, ao contrário do primeiro. Todos agora se perguntam: o leão ascendente foi apenas uma experiência?
Ou foi o primeiro ato de um drama militar mais amplo, em que a próxima cena se passa já nos campos da Síria, nos céus de Gaza e nas encostas das montanhas do Líbano? O Mossad procurou agir discretamente. No entanto, parece que despertou um gigante adormecido. O Irão já não age isoladamente. Com provas, aliados e o apoio do seu próprio povo, entrou na arena pública. Além disso, Teherão está a tornar-se o centro de um confronto global, em resultado da mudança no equilíbrio de forças.